Nesta aula eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer para alterar a pasta do perfil do usuário de usuários do Windows Vista e do Windows 7 para que ela saia do disco D, onde por padrão ela é armazenada, e vá ser armazenada lá dentro do disco D, para caso você venha fazer alguma formatação no computador, não precisar ficar fazendo backup dos teus documentos, enfim, uma série de vantagens, de facilidades que você pode ter transferindo esse perfil de usuário de uma partição para outra. Então, se você abrir aqui a pasta pessoal de documentos, você vai ver que dentro dela tem vários outros itens, várias outras pastas. Então, aqui eu tenho 11 pastas padrões, que são as pastas criadas quando eu faço a instalação do meu sistema. Isso tanto para o Windows 7 quanto para o Windows Vista também. No Windows XP, o que a gente fazia? A gente pegava, por exemplo, a pasta documentos aqui, clicava com o botão direito, vai lá nas propriedades, local e altera o local, simplesmente aqui de C para D, e vai passar a ter uma partição separada só para os seus documentos. Isso você pode fazer para qualquer uma dessas outras pastas também. Não está errado, mas vai acontecer o seguinte: quando você criar alguma pasta aqui dentro, por exemplo aqui, ó, eu vou entrar na minha pasta de usuário aqui e vou criar uma nova pasta aqui dentro. Vamos lá, nova pasta. Então esta nova pasta aqui ela vai ficar lá no C, ela não vai passar para o D que nem as outras pastas. Então eu não tenho como alterar o local de uma pasta que eu venha a criar aqui dentro. Então, para solucionar esse problema, é que a gente vai aprender agora, fazer uma modificação no registro do Windows para que altere todo o perfil de usuário de uma partição para outra partição. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Temos que ter o nosso computador dividido entre disco C e D, tem que ter as duas partições, certo? Dentro do nosso disco D, eu vou entrar lá dentro e vou criar uma pasta chamada usuários. E dentro do meu disco C eu também tenho essa pasta chamada usuários. Muito bem, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos lá no nosso painel de controle, vamos em contas de usuário e vamos criar uma nova conta de usuário. Vamos criar uma nova conta, você pode dar qualquer nome, eu vou chamar aqui de usuário 2. Tá? Então pode ser qualquer nome e ele tem que ser administrador do computador. Criar a conta, então está aqui criado o meu usuário 2. Por que isso? Porque a gente vai precisar usar esse outro usuário aqui para conseguir copiar os documentos aqui do meu usuário padrão de uma partição para outra, porque com o usuário em funcionamento, em uso, você não consegue fazer essa cópia. Mas antes de fazer a cópia, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Vai lá no iniciar executar ou pressiona o Windows R, digita regedit e dá um OK. Confirma, se caso pedir alguma confirmação no seu sistema. Aberto o editor de registro, então vocês vão navegar aqui nas pastas de vocês do registro e vão abrir o HKey Local Machine, 2 cliques, Software, 2 cliques, Microsoft. Procurem o item chamado Windows NT, 2 cliques, Current Version, 2 cliques também, e procurem o item chamado Profile List, aqui, 2 cliques também. Vamos ajeitar a visualização. Vocês vão ver que aqui no Profile List eu tenho várias pastas aqui com nomes curtos, compostos por letras e números, e uma pasta com um nome mais extenso aqui embaixo. Se você clicar nessa pasta aqui, você vai ver que essa aqui é a pasta do meu usuário, do usuário Ricardo que eu tenho aqui, ó. Por quê? Porque o Profile Image Path está indicando para o C Users Ricardo. Então eu sei que essa pasta aqui é do usuário Ricardo. Então para vocês vai aparecer o nome do usuário que vocês estão usando aí no computador de vocês. Eu quero alterar esse perfil de usuário lá para dentro do D. Então eu venho aqui e altero, ó, o Profile Image Path, dou 2 cliques. E troco aqui o início, vou colocar o seguinte, D, dois pontos, barra invertida, usuários, barra Ricardo. Então vai ficar esse aqui o caminho do meu perfil de usuário a partir de agora, lá dentro do D, dois pontos. Vou dar um OK para confirmar.
vou fechar aqui o meu editor de registro. E agora eu preciso então reiniciar o meu computador. Então eu vou reiniciar o computador e na sequência eu volto para a gente continuar com a nossa explicação. Vamos reiniciar. Então voltando aqui, eu estou usando uma máquina virtual, tá pessoal? Não estou fazendo isso no meu computador. Mas aqui a gente chegou na tela de login, então tem o meu usuário Ricardo e o usuário 2 que eu criei. Agora você vai entrar no usuário que você criou, no secundário aí que você acabou de criar. Então vou clicar aqui no meu usuário 2 e vou aguardar ele carregar aquele perfil de usuário. Pronto, carregado aqui, só vou acertar um pouquinho a dimensão da minha janela aqui, da máquina virtual. Pronto, está carregado aqui o meu usuário 2. Aqui, usuário 2. Agora, eu vou fazer o que? Eu vou entrar lá no meu computador, disco C, pasta usuários, e vou copiar a pasta do Ricardo, que é o meu usuário correto. Vou copiar. Vou ir lá no disco D, usuários, e vou colar. E substituir ali por a pasta que tiver ali dentro. Qualquer coisa, se você precisar fornecer permissões de administradores, você vai dar um continuar aqui. E vai fazer a cópia então dos teus arquivos, pedindo para substituir todos os arquivos que estão dentro do D2 pontos. Feito isso, copiada a pasta aqui, vocês podem conferir até o tamanho aqui nas propriedades, ó, 29,5 MB, tamanho em disco, e lá no C também 29,5 MB o tamanho da pasta aqui, ó. Então tem que, bom, nesse caso aqui não fechou, porque ele já tinha criado alguns arquivos lá. Vamos só conferir se ele copiou tudo para lá, usuários. Não, copiou tudo certinho para cá. Então copiou aqui os arquivos. Agora que você fez a cópia dos arquivos de dentro do C para o D, o teu usuário já está transferido lá para dentro. Então eu vou vir aqui no C, ó, usuários, a pasta do Ricardo aqui eu posso excluir. Vamos continuar. Confirmar. Ele vai dizer que não conseguiu excluir aqui, porque tem um arquivo aberto, alguma coisa, então vamos deixar, depois a gente exclui. E agora está transferido meu usuário para dentro do D. Basta eu reiniciar novamente meu computador. Vamos reiniciar de novo aqui. Iniciado o computador. Agora eu vou entrar no meu usuário normal aqui, usuário Ricardo. Vou aguardar ele carregar aqui o meu usuário. Vou só dimensionar aqui a janela. E agora vou entrar na minha pasta pessoal. Aqui, vou clicar com o botão direito em uma das pastas aqui, propriedades. Vou escolher o local e vocês podem notar que ele já está alterado para o D. Todas as pastas estão direcionadas para o disco D e não mais para o C. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos entrar lá no meu computador, disco C, usuários, vamos excluir a pasta do Ricardo. Não consegui excluir ainda aqui, porque ele está dizendo que está em uso, então a gente não vai conseguir excluir essa pasta aqui enquanto a gente estiver com o usuário logado. Mas o teu perfil de usuário já está todo passado para dentro do D e o nome do teu usuário. Por exemplo, ó, se eu vim aqui na minha pasta pessoal e criar aquela nova pasta, vou criar uma outra pasta aqui dentro, ó, nova pasta 2, vocês vão ver que lá no D já apareceu a nova pasta 2. Então o perfil do usuário está todo direcionado para dentro do D e não mais para dentro do C. Então dessa maneira aqui que a gente fez,
qualquer coisa que a pessoa salvar na pasta pessoal dela vai ficar dentro do disco D e não mais do C. Então a pasta pessoal toda foi transferida. Agora que a gente fez toda a transferência, vamos lá no painel de controle, contas de usuário. Vamos escolher aquele usuário 2 que a gente criou antes, este daqui, ó, e vamos excluir ele. Excluir os arquivos e excluir a conta. Pronto. Agora o computador está ok, está com o meu usuário certo. E o perfil desse usuário está dentro do disco D e não mais dentro do disco C. Espero que todos tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato pelo site que está aí no canto da tela de vocês. E até a nossa próxima videoaula.